Esboço de psicanálise. Prefácio. O objetivo desse trabalho breve é reunir os princípios da psicanálise e enunciá-los, por assim dizer, dogmaticamente sobre a forma mais concisa, nos termos mais inequívocos. Sua intenção, naturalmente, não é compelir a crença ou despertar convicção. O ensinamento da psicanálise baseia-se em número incalculável de observações e experiências, e somente alguém que tenha repetido essas observações em si próprio e em outras pessoas acha-se em posição de chegar a um julgamento próprio sobre ela. Parte 1. A mente e seu funcionamento. Capítulo 1. O aparelho psíquico. A psicanálise faz uma suposição básica cuja discussão se reserva ao pensamento filosófico, mas a justificação da qual reside em seus resultados. Conhecemos duas espécies de coisas sobre o que chamamos nossa psique, ou vida mental. Em primeiro lugar, seu órgão corporal e cena de ação, o cérebro, ou sistema nervoso, e por outro lado, nossos atos de consciência, que são dados imediatos e não podem ser mais explicados por nenhum outro tipo de descrição. Tudo o que jaz entre eles é-nos desconhecido, e os dados não incluem nenhuma relação direta entre esses dois pontos terminais de nosso conhecimento. Se existisse, no máximo, permitir-nos-ia uma localização exata dos processos da consciência, e não nos forneceria auxílio no sentido de compreendê-los. Nossas duas hipóteses partem desses fins ou inícios de nosso conhecimento. A primeira delas está relacionada com a localização. Presumimos que a vida mental é função de um aparelho ao qual atribuímos as características de ser extenso no espaço e de ser constituída por diversas partes, ou seja, que imaginamos como semelhante a um telescópio, microscópio ou algo desse gênero. Não obstante algumas tentativas anteriores no mesmo sentido, a elaboração sistemática de uma concepção como esta constitui uma novidade científica. Chegamos ao nosso conhecimento deste aparelho psíquico pelo estudo de desenvolvimento individual dos seres humanos. A mais antiga dessas localidades ou áreas de ação psíquica damos o nome de id. Ele contém tudo o que é herdado, que se acha presente no nascimento, que está assente na constituição. Acima de tudo, portanto, os instintos que se organizam da organização somática e que aqui, no id, encontram uma primeira expressão psíquica sobre formas que nos são desconhecidas. Sob a influência do mundo externo que nos cerca, uma porção do id sofreu um desenvolvimento especial, do que era originalmente uma camada cortical equipada com órgãos para receber estímulos e com disposições de agir como um escudo protetor contra estímulos. Surgiu uma organização especial que, desde então, atua como intermédio entre o id e o mundo exterior. A essa região da nossa mente damos o nome de ego. São essas as principais características do ego, em consequência da conexão pré-estabelecida entre a percepção sensorial e a ação muscular. O ego tem sob seu comando o movimento voluntário. Ele tem tarefa de autopreservação, com referências aos acontecimentos externos. Desempenha essa missão dando-se conta dos estímulos, armazenando experiências sobre eles, na memória, evitando estímulos excessivamente intensos mediante fuga, lidando com estímulos moderados através da adaptação e, finalmente, aprendendo a produzir modificações convenientes no mundo exterior, em seu próprio benefício, através da atividade. Com referência aos acontecimentos internos em relação ao id, ele desempenha essa missão obtendo controle sobre as exigências dos instintos, decidindo se elas devem ou não ser satisfeitas, adiando essa satisfação por ocasião e circunstâncias favoráveis no mundo externo ou suprimindo inteiramente as suas excitações. É dirigido em sua atividade pela consideração das tensões produzidas pelos estímulos. Estejam essas tensões nele presentes ou sejam nele introduzidas. A elevação dessas tensões é, em geral, sentida como desprazer e o abaixamento como prazer. É provável, contudo, que aquilo que é sentido como prazer ou desprazer não seja a altura absoluta dessa tensão, mas sim algo no ritmo das suas modificações. O ego se esforça pelo prazer e busca evitar o desprazer.
O aumento de desprazer esperado e previsto é enfrentado como um sinal de ansiedade. A ocasião de tal aumento, quer ele ameace de fora ou de dentro, é conhecida como um perigo. De tempos em tempos, o ego abandona sua conexão com o mundo exterior e se retira para o estado de sono, no qual efetua alterações de grande alcance em sua organização. É de inferir-se do estado de sono que essa organização consiste numa distribuição específica de energia mental. O longo período da infância, durante o qual o ser humano, em crescimento, vive na dependência dos pais, deixa atrás de si, como um precipitado, a formação no ego de um agente especial, no qual se prolonga a influência parental. Ele recebeu o nome de superego. Na medida em que este superego se diferencia do ego, ou se lhe opõe, constitui uma terceira força que o ego tem de levar em conta. Uma ação por parte do ego é como deve ser se ela satisfaz simultaneamente as exigências do id, do superego e da realidade, o que equivale a dizer, dois pontos, se é capaz de conciliar as suas exigências umas com as outras. Os pormenores da relação entre o ego e o superego tornam-se completamente inteligíveis quando são remontadas à atitude da criança para com os pais. Essa influência parental, naturalmente, inclui em sua operação não somente a personalidade dos próprios pais, mas também a família, as tradições raciais e nacionais por eles transmitidas, bem como as exigências de milieu social imediato que representam. Da mesma maneira, o superego, ao longo do desenvolvimento de um indivíduo, recebe contribuições de sucessores e substitutos posteriores aos pais, tais como professores e modelos, na vida pública, de ideias sociais admiradas. Observar-se-á que, em toda a sua diferença fundamental, o id e o superego possuem algo comum. Ambos representam as influências do passado. O id, a influência da hereditariedade. O superego, a influência essencialmente do que é retirado de outras pessoas, enquanto o ego é principalmente determinado pela própria experiência do indivíduo, isto é, por eventos acidentais e contemporâneos. Pode-se supor que este quadro esquemático geral de um aparelho psíquico aplica-se também aos animais superiores que se assemelham mentalmente ao homem. Temos de presumir que um superego se acha presente onde quer que, como é o caso do homem, exista um longo período de dependência na infância. Uma distinção entre o ego e o id é uma suposição inevitável. A psicologia animal ainda não tomou o seu cargo o interessante problema que é aquilo aqui apresentado.